Bom dia, primeiramente, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ângelo, sou enfermeiro já há alguns anos aí de experiência. Sou especialista em cardiologia e eu gosto de falar que a gente tem os amigos do peito, né? Que são o coração e o pulmão, que estão normalmente ligados quando a gente fala de ciclo patológico no paciente. E aí hoje a gente vai aproveitar para falar exatamente dessa parte fisiopatológica da área pulmonar. E vocês vão ver que tem uma ligação direta. O que acontece no pulmão normalmente gera um reflexo na minha parte cardíaca. Antes da gente falar sobre a fisiopatologia, eu vou mostrar um videozinho para vocês de o que é, na realidade, esse paciente com distúrbio pulmonar. I loved singing, I loved belting on stage. I used to put on shows for everyone. I'd dress up and I'd dance and I'd sing for them. I went into full-on lung failure. I was in a coma for around 3.5 weeks. And after that I had to be on oxygen. And so that's when it changed. On 9/11, I was the first responder. I got there soon after the first 2 towers came down. They said I've lost about a third of my lung function. I haven't sung since 2001. My name is Gareth Malone, and I've made it my life's work to get unlikely people singing. That's what we're doing here. And what's your particular breathing difficulty? I have cystic fibrosis. I ended up with COPD. One side of my lung was collapsed. I actually had a vocal hemorrhage. I had asthma. I have an autoimmune condition. Breathing for singing just needs a little bit of thought and a little bit of warming up. A little, like a motorbike. You okay with that? How I wanna know what you are. Okay, you're just speaking. That is talking. Yeah, and what you're doing is actually making life harder for yourself because you're going ta-da-da-da-da, wasting loads of breath. Every day you make, every night you say. This is the bit where you're going to go at the end of it. Yeah, there's so much nicer. And just at the very end, just like take a little breath from you. I think people are going to forgive you. This morning, I was singing in the shower. Not stuff from this performance, but just singing. It just came to me, you know? You probably want to know where we are performing this. It's known as the birthplace of dreams. It's the Apollo Theatre. Every bond you
to the moment where you have to really think, is this life going to be one you're going to be proud of or not? Sem ninguém chorando, hein? Então, assim, aqui por esse vídeo você vê o acometimento respiratório do paciente. A gente tem um caso ali de uma menina que teve uma falência pulmonar. Normalmente esses aspectos pulmonares, eles têm alguma origem ou baseado na má formação, um aspecto genético, ou em situações de doenças adquiridas, como vocês puderam ver ali que foram citados DPOC, asma, doenças autoimunes que acabam atingindo o nosso sistema respiratório, né? E aí, quando a gente fala do sistema respiratório, hoje a gente vai basear a aula em duas patologias que são mais graves nesse paciente, que são basicamente a hipertensão pulmonar e a insuficiência respiratória. Esse paciente ele vai ter uma série de anomalias na parte de hematose, ou seja, na parte de troca gasosa. Basicamente é essa troca gasosa que vai gerar nesse paciente distúrbios importantes, gerando os quadros de ou hipóxia ou hipercapnia, ou seja, ou uma baixa quantidade de oxigênio ou uma alta quantidade de gás carbônico no corpo desse paciente. E aí a gente tem uma doença muito importante nesse aspecto, que é a hipertensão pulmonar. O que é hipertensão pulmonar, Ângelo? Quando a gente fala de hipertensão pulmonar, na realidade a gente está falando de um aspecto importante, que é o seguinte: quando a gente fala de pequena circulação, e a gente tem que lembrar um pouquinho de fisiologia, por isso que eu falo de fisiopatologia, quando a gente fala de pequena circulação, a gente tem o coração e o pulmão agindo em um comum acordo para realizar a troca gasosa nesse processo, a hematose. Então, o meu lado direito, o meu átrio, o meu ventrículo direito, eles têm uma pressão bem menor de atuação do que o meu ventrículo esquerdo. Isso ocorre por quê? Quando o meu ventrículo direito ele contrai, ele vai ejetar esse sangue em direção ao meu pulmão. Então aqui, ó, eu tenho o meu coração e eu tenho a minha rede de artérias, veias e capilares pulmonares. Quando o meu ventrículo direito ele contrai, na realidade eu estou produzindo nesse paciente a saída de um sangue rico em CO2, que vai se direcionar através da artéria pulmonar para o meu pulmão. E no meu pulmão, através dos capilares, ele vai fazer a troca gasosa. Beleza? Só que em pacientes que tenham algum tipo de anomalia nessa parte vascular, que pode ser por uma obstrução ou por uma destruição desse aspecto circulatório, esse paciente começa a apresentar um aumento de pressão dentro da minha área pulmonar. Então, dentro desse pulmão, o paciente começa a apresentar um aumento de pressão. Dentro desse pulmão, o paciente começa a apresentar um aumento de pressão. Quando isso acontece, logicamente, o meu coração começa a sofrer consequências disso. Então, o paciente começa a apresentar uma patologia que a gente chama de cor pulmonale. O que é essa cor pulmonale? É um aumento da pressão nos meus capilares pulmonares que fazem com que o meu coração, o meu ventrículo direito, comece a ter um aumento de força de resistência. Então eu tenho uma pressão X. Com a destruição ou obstrução dessas artérias pulmonares, eu passo a ter uma pressão 2x dentro desse pulmão. Com isso, logicamente, o meu ventrículo direito também vai ter que aumentar essa pressão de ejeção. E aí, a gente começa a ter dois problemas acontecendo nesse paciente. O aspecto pulmonar, que vai gerar uma hematose menor, então a minha troca gasosa fica prejudicada. 2, quando o meu coração está tendo um esforço maior para mandar mandar esse sangue para fazer a troca gasosa e captar o oxigênio, logicamente o meu ventrículo direito também aumentará. E aí eu vou ter uma hipertrofia
cardíaca direita, o que futuramente gerará nesse paciente uma insuficiência cardíaca direita, tá? Então, quando a gente fala de cor pulmonale, a gente está falando de um problema pulmonar que acaba afetando a minha parte direita cardíaca. Eu posso também ter a ocorrência de uma situação do meu ventrículo esquerdo, por uma insuficiência cardíaca, fazer com que o meu coração não consiga obter muita quantidade de sangue do meu pulmão. E aí essa hipertrofia esquerda vai gerar uma insuficiência cardíaca esquerda. Como consequência disso, o meu pulmão também pode ter um aumento de pressão. Então foram duas situações bem diferentes. Uma é a patologia inicial no meu pulmão que causa uma anomalia cardíaca, que é a cor pulmonale. Outra, a insuficiência cardíaca esquerda que causa uma anomalia pulmonar, que é o que acontece na insuficiência cardíaca esquerda. As manifestações basicamente serão pulmonares nesse paciente. Tranquilo? Quando começa a ocorrer esse fato, a gente começa a ter manifestações que estão citadas aqui na tela para vocês. Falta de ar, tontura, fadiga, prostração. O paciente pode ter a ausculta reduzida ou murmúrios vesiculares com ruídos adventícios devido a essa má função pulmonar naquele momento. Tá ok? Quando isso acontece, isso me mostra que o paciente está... Opa, desculpa. Tomei uma surrinha. Que o paciente está começando a apresentar uma alteração na minha árvore brônquica e vascular. Essa situação dessa hipertrofia pulmonar, ela vai gerar nesse paciente um déficit em troca gasosa importante. E além disso, essa hipertrofia cardíaca que cada vez vai aumentar mais no paciente, ela vai chegar a um ponto onde o paciente necessita de um transplante cardíaco. Só que a gente tem uma limitação. Um paciente com hipertensão pulmonar, ele tem uma contraindicação para o transplante cardíaco. Então, são problemas graves no paciente que precisam ser contornados antes que ele chegue a esse limite de saúde. É esse momento que ele só tem uma possibilidade, que é a parte de transplante. Tá ok? Ainda estou tomando uma surra aqui, espera. Ó, tá vendo? É a surra. Aí. Então, basicamente aqui eu tenho o meu pulmão e o meu coração. O meu coração, ele está composto do átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Quando eu falo de pequena circulação, eu estou falando basicamente do sangue chegando por essa veia cava, entrando no meu átrio direito, sendo impulsionado para o meu ventrículo direito e levado para a minha veia pulmonar. Essa veia pulmonar vai gerar o fluxo sanguíneo necessário para a troca gasosa acontecer lá no meu pulmão. Quando essa veia pulmonar e a artéria pulmonar, quando elas têm o fluxo momentaneamente alterados, o que acontece com esse paciente é que essa artéria pulmonar, onde eu tive um impulso do meu sangue, essa artéria pulmonar cria-se uma resistência. Com essa resistência pulmonar, logicamente o sangue que vai retornar para o meu átrio esquerdo em direção ao meu ventrículo esquerdo é um sangue pobre em oxigênio. E isso vai gerar uma série de consequências nesse paciente. Uma das principais consequências que pode ocorrer nesse paciente é a hipertensão arterial pulmonar, que vai gerar futuramente uma falência pulmonar. Que aí a gente no vídeo viu a menina falando, eu tive uma falência pulmonar. Pode ser em consequência de uma doença hereditária, pode ser em consequência de uma doença autoimune, pode ser consequência de toxinas, pacientes com
uso constante de cocaína, ele gera um aumento de pressão na árvore brônquica e na artéria pulmonar, e isso pode ocasionar nesse paciente também essa hipertensão arterial, e o uso de medicamentos em longa data, tá? Então, o uso crônico de medicações também pode acometer esse paciente da hipertensão pulmonar nesse momento. A insuficiência cardíaca esquerda, como eu falei para vocês, com aumento de pressão no meu pulmão em consequência de um mau funcionamento do meu ventrículo esquerdo, tá? O meu ventrículo esquerdo aumenta de tamanho. Com o aumento de tamanho do meu ventrículo esquerdo, vocês pensem, um músculo excessivamente grande, ele vai conseguir ejetar a quantidade correta de sangue em sentido da minha aorta para distribuir no meu corpo? Logicamente que não. Quanto maior o músculo, menor é a função desse músculo, tá? E aí o que acontece? Eu começo a ter um acúmulo de sangue nesse ventrículo esquerdo. Esse acúmulo de sangue no ventrículo esquerdo vai gerar um refluxo para dentro do meu pulmão e o meu pulmão começa a acumular líquido. Com esse aumento de líquido acumulado no pulmão, eu aumento a pressão pulmonar. E aí o paciente que tem um distúrbio cardíaco, agora também tem um distúrbio pulmonar como consequência. Tá? Que é uma das consequências principais dessa insuficiência cardíaca esquerda, a gente tem o edema agudo de pulmão, que nada mais é do que o acúmulo excessivo de líquido dentro do meu parênquima pulmonar. Tá? Então, se isso acontece de forma crônica, ou seja, por anos e anos, logicamente isso vai gerar uma consequência no meu pulmão. Tá ok? E um fator muito importante que não está ligado ao meu pulmão e nem no aspecto genético é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E é um dos principais fatores que a gente encontra como causa de cor pulmonar. Por quê? Quando eu falo de DPOC, eu estou falando de duas doenças basicamente: enfisema pulmonar e bronquite crônica, que tem como fator de disparo uso de tabaco. O que a gente vê hoje na população é o quê? Uma alta incidência de tabagistas. Contato excessivo com poluentes. O que a gente mais tem? Contato excessivo de poluentes. A gente tem essa DPOC ligada às vezes a doenças ocupacionais. Trabalhadores que trabalham em temperaturas muito baixas, câmaras frias, podem desenvolver a DPOC devido à inalação desse ar excessivamente frio, que vai gerar, logicamente, um processo inflamatório no meu parênquima pulmonar, consequentemente, com o passar do tempo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Pacientes que trabalham em ambientes com excesso de poluentes. Exemplo, quem trabalha em funilaria, siderúrgica. Por isso que é importantíssimo a gente falar do aspecto do EPI, que aí a gente já vai entrar numa situação de enfermagem do trabalho. Na realidade, eu sempre gosto de falar que a enfermagem, eu gosto muito da enfermagem, que a enfermagem ela é interligada. Então, quando eu falo de um ponto na enfermagem, daqui a pouco eu estou ligando a outro ponto, porque eles têm uma conexão que vai gerar uma consequência final. E esse paciente com DPOC, ele começa a ter uma falência pulmonar. Por quê? Por exemplo, no enfisema, eu começo a ter uma hiperextensão do meu alvéolo e com essa hiperextensão alveolar, aquele alvéolo perde a principal função, que é a expansibilidade e o retorno à posição normal para gerar exatamente a hematose. A entrada de oxigênio, a troca gasosa a níveis capilares e a saída de CO2. Como os alvéolos começam a ter essa falência por hiperextensão, o paciente começa a ter um aumento de pressão pulmonar, uma hipertensão pulmonar, que a gente já falou aqui. Como uma das consequências, eu vou ter um aumento de pressão no meu ventrículo direito. E isso vai gerar uma insuficiência cardíaca direita posteriormente. Entenderam por que eu falo que um está diretamente ligado ao outro? Porque o que normalmente acomete o meu pulmão
vai gerar uma consequência no meu coração. O que acomete o meu coração, na maioria das vezes, vai gerar uma consequência na minha troca gasosa. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Outro problema que pode ocorrer nesse paciente são os distúrbios sanguíneos hematológicos. O que são esses distúrbios sanguíneos? Por exemplo, a nossa anemia falciforme. A anemia falciforme é uma anomalia hematológica onde a minha célula vermelha começa a adquirir uma formatação de foice. E essa formatação de foice, ela predispõe a essas células vermelhas a começarem agregados. E esses agregados, eles podem chegar a nível pulmonar e causar uma obstrução de fluxo. Lembra que eu falei que a hipertensão ou é causada por uma destruição, como exemplo que eu falei aqui, o DPOC, ou por uma obstrução. Um exemplo, a anemia falciforme, que vai gerar agregados e esses agregados vão causar tamponamento, obstrução do meu fluxo. Com obstrução do meu fluxo, eu posso ter uma embolia pulmonar e, consequentemente, com o passar do tempo, vários episódios de embolia pulmonar geram uma hipertensão arterial pulmonar nesse paciente como consequência. Beleza? O problema básico de um paciente com hipertensão arterial pulmonar, como outras situações, é que esse paciente pode evoluir para uma patologia chamada insuficiência respiratória, que pode ser aguda ou pode ser crônica. Ou pode ser mista, aguda e crônica ao mesmo tempo. Essa insuficiência respiratória, ela é uma consequência de uma patologia de base. Então, por exemplo, a hipertensão arterial pulmonar pode gerar como consequência uma insuficiência respiratória. Um edema agudo pulmonar pode gerar como consequência uma insuficiência respiratória. Uma embolia pulmonar pode gerar como consequência uma insuficiência respiratória. Então, quando a gente fala de insuficiência respiratória, eu, na realidade, estou falando de uma doença secundária. Eu posso tratar a insuficiência respiratória? Claro que eu posso. Quando eu falo de insuficiência respiratória, basicamente eu estou falando de baixa quantidade de oxigênio e alta quantidade de gás carbônico na minha corrente sanguínea. Como que eu vou fazer isso? Dando suporte ventilatório para o paciente. Mas só isso vai solucionar o problema do paciente? Não. Por qual motivo? Porque o paciente com insuficiência respiratória, ele tem uma doença de base. Eu preciso tratar essa causa primária para que o meu paciente consiga sair com maior facilidade do meu distúrbio agudo, da minha insuficiência respiratória. Então não adianta eu dar só oxigênio e não tratar o edema agudo. Não adianta eu dar só o oxigênio e não tratar a minha embolia. Se eu estou com um paciente com edema agudo, eu tenho que dar o oxigênio, dar o suporte ventilatório? Claro que eu tenho que dar. Porém, se eu não tirar o excesso de líquido que tem dentro desse pulmão, eu vou conseguir tirar ele dessa insuficiência respiratória? Não. Então, muitas vezes a gente erra no procedimento, por quê? Porque a gente não consegue detectar a causa primária, o que gerou essa insuficiência respiratória. Estou dando um exemplo de edema agudo. Se eu estou falando de edema agudo, eu estou falando de excesso de líquido. Se eu tenho excesso de líquido, como que eu vou tratar esse excesso de líquido? Retirando. Como que eu vou retirar esse líquido do paciente? Aí a gente vai falar tarde de medicações. Vai entrar num aspecto medicamentoso, que aí vai entrar o meu amigo médico, que a gente nada mais é do que de uma equipe multidisciplinar. É um agregando ao outro como função final conseguir resolver o problema do paciente e evitar que ele morra. E aí o meu médico vai prescrever um diurético. Não é o diurético que vai eliminar o líquido desse paciente? Diurético. Aí entra a nossa parte. O médico prescreveu um diurético de alça, uma furosemida. Eu posso esperar esse paciente urinar por conta própria? Não. Aí entra o aspecto da enfermagem. Eu preciso passar uma sonda vesical de demora para retirar esse líquido quanto mais rápido do paciente. E aí, quando eu retiro esse líquido, logicamente, o meu pulmão, começando a ficar livre desse líquido e com o suporte ventilatório, vai sair de uma situação de insuficiência respiratória. Então, uma coisa está ligada à outra. Não adianta eu pensar que a insuficiência respiratória vai ser resolvida única e exclusivamente pelo
aumento de fluxo de oxigênio se eu não conseguir tratar corretamente a minha doença primária, a minha causa primária. Beleza? No meu aspecto de doença, de insuficiência respiratória, eu posso ter 3 possibilidades de ocorrência desse paciente, 3 causas. Eu posso ter o shunt pulmonar, eu posso ter o espaço morto, ou eu posso ter a unidade silenciosa. Quando eu falo de shunt pulmonar, eu estou falando basicamente de um rolhamento desse alvéolo, seja por excesso de líquido, como por exemplo o edema agudo. O edema agudo, eu não estou falando de excesso de líquido dentro do meu alvéolo, então eu tenho um shunt pulmonar no paciente. Pode ser um espaço morto, aí eu já não estou falando de um excesso de líquido, não estou falando de parte alveolar. Quando eu falo de espaço morto, eu já estou falando de uma consequência também circulatória. Então, quando eu falo de espaço morto, basicamente eu estou falando que o paciente tem um alvéolo minimamente funcionante, porém, a parte circulatória, os capilares, lembrem da hipertensão pulmonar, por exemplo, não conseguem manter o fluxo sanguíneo adequado. E aí a troca gasosa não ocorre porque eu não tenho células vermelhas chegando naquele local para fazer a hematose. Tá ok? Então, isso seria o espaço morto. Um exemplo, uma embolia pulmonar. Na embolia pulmonar, o alvéolo desse paciente está normal? Normalíssimo, limpinho, lindo. Só que numa embolia pulmonar eu tenho um coágulo. E esse coágulo tamponou um capilar ou, muitas das vezes, tamponou a própria artéria pulmonar. Nessa situação, eu vou ter fluxo sanguíneo chegando a esse alvéolo? Não. Então, meu oxigênio entrou no meu alvéolo, circulou ali dentro e vai ser eliminado, porque ele não conseguiu fazer a função dele de troca gasosa. Ou eu posso ter a pior das situações numa insuficiência respiratória aguda, que é a unidade silenciosa. Quando eu falo de unidade silenciosa, eu estou falando de um paciente altamente complicado no aspecto pulmonar, porque a minha unidade silenciosa é uma união entre o espaço morto e o shunt. Então, um paciente com unidade silenciosa, na realidade, ele tem uma patologia que gerou secreção, tamponamento alveolar e não permitiu o fluxo sanguíneo chegar a esses alvéolos ainda funcionantes. A gente tem uma patologia clássica que acaba gerando essa unidade silenciosa, que é a SARA, a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, que muitas das vezes a gente tem que tratar com uma circulação extracorpórea. Olha o coração e o pulmão novamente se juntando. Então, assim, um paciente com SARA, com síndrome da angústia respiratória, ele tem um distúrbio a nível alveolar e a nível circulatório acontecendo ao mesmo tempo nesse paciente. Então, não adianta eu só dar oxigênio para ele que não vai resolver. E isso é importante a gente salientar, que a gente tem esses 3 aspectos, o shunt, a unidade silenciosa e o espaço morto, porque, fundamentalmente, são essas 3 dinâmicas que vão dar o direcionamento para esse paciente, para que o médico selecione uma coisa muito importante na abordagem da insuficiência respiratória, que é o ventilador mecânico. A gente não pode esquecer do ventilador mecânico, que a gente hoje não vai abordar aqui, mas futuramente em outros cursos a gente pode abordar, que é qual o módulo ventilatório que eu tenho que fazer. Não adianta eu pegar um paciente com shunt e pensar nesse paciente só no aspecto de que eu tenho secreção ali, se eu não pensar que eu tenho que expandir esse pulmão. Então, muitas das vezes a gente trabalha com pressão, com volume. Então, preciso saber qual é a patologia. Se é um shunt causado por um edema pulmonar, se é um shunt causado por uma pneumonia, se é um shunt causado por um derrame pleural, se é um shunt causado por uma atelectasia pulmonar. Por exemplo, se eu tenho um shunt causado por uma atelectasia pulmonar, logicamente o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro vão chegar a um consenso que um módulo ventilatório mais indicado é o quê? Volume e pressão. Eu tenho uma atelectasia, meu alvéolo colabou, fechou. Eu vou trabalhar com o quê? Volume e pressão. Eu tenho que aumentar a pressão, eu tenho que fazer isso aqui, ó, abrir.
Então é esse aspecto que a gente olha quando a gente fala de ventilação mecânica. A ventilação mecânica é muito importante, porque muitas das vezes a gente joga essa responsabilidade da ventilação mecânica para o fisioterapeuta. Só que a gente tem que lembrar que o médico tem a responsabilidade, o enfermeiro tem a responsabilidade e muitas vezes a unidade onde você trabalha não tem fisioterapeuta, ou tem um fisioterapeuta para a unidade inteira. E aí o enfermeiro e o médico têm que entrar em ação e saber trabalhar essa parte de ventilação. Então é bem importante que vocês tenham também esse conhecimento de ventilação mecânica, tá ok? Então, eu chegando a esse consenso de qual é a minha dinâmica de insuficiência respiratória, se é um shunt, se é um espaço morto, se é uma unidade silenciosa, eu passo para o outro aspecto, qual é o tipo... Qual é o tipo de insuficiência respiratória que eu tenho? Se é uma insuficiência respiratória hipoxêmica, ou seja, hipoxêmica significa que eu tenho pouco volume de oxigênio. E aí eu tenho uma hipoxemia, uma pressão de oxigênio baixa no meu sangue. E aí eu chego a uma situação dos baixos níveis de oxigênio. A partir de 60 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio, a gente começa a já ter uma tensão maior. A gente já fala que esse paciente está entrando num quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica. A partir de 50, esse paciente já é diagnosticado. Se o paciente tiver uma PaO2 menor que 50, eu com certeza tenho um quadro de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica acontecendo nesse paciente. E aí é bom a gente salientar que se eu tenho uma hipóxia, eu tenho sempre que conseguir obter a causa. Tá aqui, ó. Asma, hipertensão pulmonar, fibrose pulmonar. Isso vai gerar, consequentemente, uma baixa quantidade de oxigênio no meu corpo e uma insuficiência respiratória ocorrendo. Ângelo, onde eu vou obter esse PaO2? Aí a gente vai entrar no segundo aspecto que a gente vai abordar daqui a pouco, que é a gasometria. Na gasometria eu vou ter esse valor mencionado para vocês. Eu posso ter uma insuficiência respiratória hipercapínica, ou seja, excesso de gás carbônico. Quando lá na minha gasometria eu tenho um valor de CO2 maior que 50 milímetros de mercúrio. Isso é muito comum a ocorrência, basicamente, nos pacientes com enfisema pulmonar. Os meus pacientes com DPOC, eles já têm, por natureza da patologia, um aumento cada vez maior da concentração de CO2 no organismo. Só que com um fator disparador, exemplo, um paciente com enfisema pulmonar que evolui com uma situação de pneumonia, esse enfisema pulmonar ele vai ser potencializado e o paciente entra na situação de insuficiência respiratória aguda hipercapínica, tá? Ou eu posso ter um paciente com insuficiência respiratória mista, que é quando o valor de oxigênio está baixo demais, abaixo de 50, e o valor de gás carbônico está alto demais, acima de 50. Viu que o número cabalístico é 50, né? Olhou a gasometria, tem 50 em um, tem 50 no outro, já fala, deu ruim. Porque eu já estou no meu limite. Abaixo de 50, hipoxêmica, acima de 50, hipercapínica. Então, meu valor ali, meu número cabalístico é o 50, tá? Tendo esses valores na mão, o meu médico, em cima da história patológica pregressa do paciente, vai determinar qual é a linha de conduta que vai ser feito, que aí eu entro no aspecto medicamentoso que vai ser abordado posteriormente com vocês, tá? Posso passar? Posso? Como que eu vou saber que esse paciente está com insuficiência respiratória, Ângelo? Lembra sempre que a gente trabalha com uma coisa importante chamada sinais e sintomas. Quando você está trabalhando dentro de um CTI, você está trabalhando dentro de uma enfermaria, está trabalhando dentro de uma emergência, o que você tem que fazer é conseguir
prever o que vai acontecer. Então, quando você observa sinais e sintomas clássicos de alguma patologia, é aquele momento que você tem que intervir. Quanto mais tempo você demora para conseguir entender o que está acontecendo com o paciente, mais tempo você teve perdido do início do tratamento. E aqui a gente tem as principais manifestações: taquicardia, taquipneia, hipertensão arterial, cianose, falta de ânimo, ou seja, aquele paciente fica prostrado, aquele paciente pode ter alterações de nível de consciência, tá? A alteração de nível de consciência, eu já tenho que ligar um outro aspecto, que é a minha escala de coma de Glasgow, que sempre tem que estar na minha cabeça quando eu estou falando de um paciente grave. Eu tenho sempre que observar o nível de consciência. Eu sei que quanto menor a quantidade de oxigênio ou quanto maior a quantidade de gás carbônico, esse paciente pode desorientar ou pode ter queda de nível de consciência. Então sempre tem que estar atento ao nível de consciência do paciente, e isso obtém através de Glasgow. Tá? Essas manifestações aqui, logicamente, têm que estar agregadas à patologia. Ah, não, ele está com tudo isso aqui, mas é o quê? Ah, ele está com uma dor no peito. Pô, não é insuficiência respiratória, provavelmente esse cara deve estar infartando. Tá? Agora, o paciente chegou na minha unidade com tosse produtiva ou história pregressa de enfisema pulmonar ou uma história de trombose venosa com posterior manifestação sintomática de insuficiência respiratória. Então, tem uma causa pulmonar, eu tenho as manifestações, bem, eu tenho que suspeitar que esse cara está com um quadro de insuficiência respiratória. É uma suspeita. Por quê? Como que eu vou conseguir caracterizar que ele realmente está com a insuficiência respiratória? Através da minha gasometria. O meu nível de oxigênio e o meu nível de CO2. E aí entra o meu médico para intervir nessa situação. Tá? Ah, Ângelo, mas é gasometria. Gasometria, o enfermeiro não pode coletar gasometria. Bem, a nossa legislação da enfermagem prevê que a gente pode coletar gasometria, assim como o médico também pode coletar gasometria. Então, lá no meu CFM eu tenho a legislação, eu tenho a resolução que prevê isso. Então, não tem um médico ali para conseguir obter aquilo de forma imediata, o enfermeiro pode intervir. Eu tenho um médico para conseguir de forma imediata, o médico intervém. Eu tenho os dois, melhor ainda, vai intervir, já vai fazer a medicação, já vai tirar o cara desse processo. Então é sempre importante a gente salientar que o enfermeiro, o médico e o fisioterapeuta, no momento de um distúrbio respiratório, quanto mais alinhados eles estiverem, maior a probabilidade de sobrevida desse paciente. Tranquilo? Outra característica que a gente tem que observar nesse paciente é que se essa insuficiência respiratória ela é aguda ou ela é crônica. Porque a insuficiência respiratória aguda, ela é a causa maior de óbitos na emergência, quando eu falo de causas pulmonares. Ela tem uma evolução rápida, ela tem um prognóstico ruim e ela precisa de uma intervenção imediata. E como que eu vou verificar que esse paciente está com insuficiência respiratória aguda? História patológica e manifestações. Dispneia intensa, cianose, alteração de nível de consciência, agitação, ansiedade, prostração. Essas manifestações são clássicas. Pô, Ângelo, como que eu vou saber que o paciente está com uma dispneia? Se eu falo de dispneia, eu estou falando de uso de musculatura acessória. Batimento de asa, de nariz. Então eu brinco que o paciente, ele joga na sua cara, ele fala: meu querido, eu estou com dispneia. Basta que você consiga observar as manifestações que ele está jogando na sua cara. Se você consegue observar rápido, melhor para o paciente. Se você demora a observar esses fatores, eu tenho um aumento de probabilidade de óbito para esse paciente. Tá? E eu tenho a insuficiência respiratória crônica. A insuficiência respiratória crônica, normalmente, ela tem um desenvolvimento mais lento e ela está ligado a quadros de DPOC. Normalmente, o paciente enfisematoso, ele tem uma insuficiência respiratória crônica, porque
o organismo dele já está acostumado a sobreviver com altas doses de CO2. Então ele tem uma resistência maior quando esse CO2 vai aumentando. Com isso, o desenvolvimento dessa insuficiência respiratória hipercapnínica crônica, ela vai se desenvolvendo ao longo de dias. O que, por um lado, é bom, porque a evolução mais lenta gera um paciente menos grave do que numa insuficiência respiratória aguda. Por um lado, é ruim, porque normalmente quando esse paciente chega ao nível hospitalar, ele já tem uma dosagem de gás carbônico muito elevada na corrente sanguínea. Tá ok? E eu posso ter uma insuficiência respiratória hipoxêmica aguda e crônica, que normalmente acontece quando o paciente tem um distúrbio respiratório, por exemplo, uma hipertensão arterial pulmonar, que gera manifestações crônicas, ou seja, o paciente ele já tem um desenvolvimento patológico da hipertensão arterial da hipertensão arterial pulmonar, porém algo agudizou, ou seja, algo acelerou o processo de hipoxemia nesse paciente. Nessa situação, eu tenho essa insuficiência respiratória hipoxêmica aguda e crônica. Tá ok? Basicamente, seja hipercapnínica, seja hipoxêmica, seja aguda, seja crônica, eu só tenho um tratamento para evitar que esse paciente morra. Tubo orotraqueal, ventilação mecânica. E descobrir a doença de base. Ângela, a doença de base é um enfisema. O que eu faço? Sente e chora. Enfisema, tem como eu recuperar esse paciente? Não. Por isso que normalmente pacientes com enfisema pulmonar que evoluem para tubo orotraqueal e ventilação mecânica, ela tem uma baixa incidência de sobrevida. A maioria dos pacientes com enfisema pulmonar que evoluem para tubo orotraqueal acabam evoluindo para óbito com o decorrer dos dias, tá? Diferente de um paciente com edema agudo pulmonar. O paciente com edema agudo pulmonar, ele vai ser entubado, ele vai receber o tratamento, às vezes em 24 horas já está fazendo a intubação do paciente. Eu sempre brinco que a função primordial da intubação é a extubação. Quanto menos tempo entubado, maior a chance desse paciente sobreviver. Quanto mais tempo entubado, mais comorbidades ele vai ter. Por quê? Aí a gente entra numa outra questão chamada pneumonia por assistência ventilatória, as nossas famosas PAVs, que a gente sabe que a maior porcentagem de choque séptico dentro de uma unidade de tratamento intensivo está ligado diretamente à PAV e, por incrível que pareça, há uma questão bem básica de segurança do paciente chamada lavagem das mãos. Olha que espetáculo, a lavagem das mãos matando o paciente entubado. Espetáculo, né? Ficou alguma dúvida relacionada à hipertensão arterial pulmonar e à insuficiência respiratória, gente? Logicamente, a gente tem muito que aprofundar nesse tema. Lógico que vocês têm muito mais coisa para aprofundar nesse tema. Aqui a gente está fazendo um workshop, aqui é uma introdução do tema para vocês desenvolverem esse conhecimento da patologia. Mas, como eu falei para vocês, eu estou falando da patologia. Eu posso ter uma abordagem voltada para uma ventilação mecânica. Eu posso ter uma abordagem voltada para o aspecto medicamentoso. Então, tudo isso agregado que vai te dar o conceito essencial de como tratar aquele paciente. Mas, no momento que eu já sei o que é uma insuficiência respiratória, quais são as manifestações e o que eu tenho de causa... Cara, isso já é uma mão na roda incrível, vocês não têm ideia. Quem trabalha em CTI, quem trabalha em emergência, vive isso no cotidiano. A gente recebe pacientes que desenvolvem quadro de insuficiência respiratória na nossa cara e muitas das vezes o diagnóstico precoce é o que salva esse cara do óbito. E a coisa melhor da vida é você conseguir salvar alguém de um quadro que vai gerar como consequência o óbito dele. Então, é bem importante a gente sempre saber uma manifestação de uma patologia para uma intervenção rápida. Tá ok? Foi para conta? Gente, agora a gente vai continuar a nossa aula falando de gasometria.
E por que eu falei na época que a Cláudia conversou comigo sobre a gasometria? Porque se a gente está falando de pulmão, se a gente está falando de troca gasosa, não adianta você falar de hematose, não adianta você falar de problemas pulmonares, não adianta você falar de medicação se você não consegue entender gasometria. E a gasometria, eu brinco que é o calcanhar de Aquiles da equipe de saúde. O pessoal fala assim, é do enfermeiro. Não, é da equipe de saúde. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles que é a gasometria arterial. A gente tem 2 tipos de gasometria. A gente pode ter a gasometria arterial e a gasometria venosa. Mas, logicamente, normalmente a gente acaba abordando a gasometria arterial, que é o que vai dar uma resposta mais rápida para a gente, tá? Então, quando a gente fala de gasometria, na realidade a gente está fazendo isso aqui. Procedimento realizado através de coleta de sangue por via arterial ou venosa, que tem como objetivo observar a concentração direta de íons, de hidrogênio, que é o nosso famoso pH, do oxigênio, a pressão, a PaO2, e a pressão de gás carbônico, que é o PCO2. Basicamente, o que a gente olha é isso. Isso aqui é bem básico, porque eu olho muito mais do que isso e a gente vai ver que a gente olha muito mais do que isso em uma gasometria. Aqui eu ainda não vou falar 100% do que a gente pode observar na gasometria, porque eu não vou entrar no aspecto de eletrólitos, porque aí eu teria uma complexidade muito maior para ser abordada. Eu vou entrar no aspecto de gasometria mesmo, do aspecto de troca gasosa, de equilíbrio de pH no paciente, tá? E aí a gente vai para a parte de fisiologia. Basicamente, quando a gente fala de gasometria, a gente está falando de equilíbrio do meu pH, ou seja, da quantidade de íons H+, que eu tenho na minha corrente sanguínea. Quanto mais íons H+, eu tenho soltos, liberados na minha corrente sanguínea, mais ácido é o meu meio. Quanto menos íons H+, mais básico é o meu meio. Então a gente sabe que o nosso pH fisiológico, ele normalmente fica entre 7,35 e 7,45. Mas a gente consegue obter uma neutralidade de pH com 7. Com 7 eu falo que eu tenho um pH neutro. Só que um 7 a nível fisiológico significa um problema bem grave no paciente. Porque a nível fisiológico, o meu pH, ele precisa estar entre 7,35 e 7,45. Então, eu posso ter uma acidose quando eu tenho o meu nível de pH baixo. Se eu falo de um aspecto químico, abaixo de 7 eu tenho uma acidose. Se eu falo de um aspecto fisiológico, abaixo de 7,35 eu tenho uma acidose. Isso significa que eu tenho outra ponta, eu tenho 7,45. Se eu tenho um pH acima de 7,45, eu tenho uma alcalose. Beleza? Acabei de falar, eu tenho um problema sério que eu esqueço de passar os slides, tá? Isso é da minha vida, eu não consigo agregar isso na minha vida. Então, quando eu tenho esse pH entre 7,35 e 7,45, eu falo que eu tenho um aspecto de equilíbrio ácido básico. E esse equilíbrio ácido básico, ele significa vida, gente. Porque lá, quando eu falo de causas de parada cardíaca, eu tenho uma coisinha chamada 5H e 5T, que são as causas da parada. E dentro desse 5H, eu tenho um H importante, que é o H+. A acidose é uma causa bem comum de parada cardiorrespiratória. Isso significa que é muito importante para a gente manter vida, a gente manter a neutralidade desse sistema ácido básico. Se eu tenho uma acidose, eu tenho risco de óbito para esse paciente. Tá ok? Aqui eu já falei. Quando eu falo do quesito fisiológico, eu tenho uma variação que é compatível com a vida, ou seja, onde o paciente ainda não evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, que é a minha faixa entre 6,8 e 7,8 de valor de pH.
Dentro desse conceito, eu ainda tenho possibilidades desse paciente ser encontrado sem uma parada cardiorrespiratória. Se eu encontro um pH abaixo de 6,8, a possibilidade desse paciente estar ainda vivo é praticamente nula. Isso significa que eu preciso intervir rapidamente no paciente, porque a acidose, tanto quanto a alcalose, ela acontece de forma rápida, ela evolui muito rápido no paciente. Só que a alcalose, normalmente, ela não tem muitas consequências fatais. Porém, a acidose, ela tem uma consequência fatal com um percentual altíssimo, tá? O meu equilíbrio ácido-básico, ele se dá por dois fatores. O PCO2 e o HCO3. Que está aqui no meu quadro para vocês, o HCO3. O HCO3 nada mais é do que o meu bicarbonato. E o meu bicarbonato, ele tem que estar numa dinâmica constante de equilíbrio com um amiguinho chamado H2CO3, que é o ácido carbônico. E da onde vem esse ácido carbônico, Ângelo? Quando eu tenho íons H+, liberados na minha corrente sanguínea, o meu HCO3 começa a captar esses íons H+. E aí eu tenho um outro lado, que é o lado pulmonar. Quando eu tenho CO2 liberado na minha corrente sanguínea, quanto mais CO2 liberado, em contato com água, ele produz o meu ácido carbônico. Então, o equilíbrio entre o HCO3 e o H2CO3, ele que vai me dar a dinâmica de se esse paciente está com uma acidose, com uma alcalose, ou se ele está em equilíbrio naquele momento. Isso significa que eu tenho dois aspectos importantes a ser notado. O meu aspecto respiratório e o meu aspecto renal. A respiração e a minha função renal são os dois tampões, ou seja, são os dois fatores de equilíbrio no meu paciente com algum distúrbio ácido básico. Tá? Aqui está basicamente a composição que eu falei para vocês. Íon H+, com HCO3 igual a ácido carbônico. Ácido carbônico, ou ele se decompõe e é eliminado através da minha respiração, ou seja, esse íon é quebrado e o meu CO2 é liberado, ou ele vai ter que ser excretado pelo meu rim. Então, quanto maior for a concentração de H2CO3, maior vai ter que ser a eliminação renal e a eliminação respiratória desse processo. Por isso que são as duas bases que a gente tem que sempre obter no paciente. Um paciente com acidose, eu preciso saber função renal e função respiratória. A função renal, ela vai estar ligada diretamente com o fator de eliminação desse H2CO3 através da urina e a captação de bicarbonato das minhas células, das minhas alças. Então, lá no meu rim, o meu bicarbonato, ele é captado pelas minhas células nas minhas alças e isso é transpassado para o meu sistema circulatório. E aí o meu valor de bicarbonato vai aumentar. Se eu tenho muito ácido carbônico, eu urino e o meu valor de ácido carbônico vai diminuir. Ou eu tenho uma decomposição e esse ácido carbônico vai ser decomposto em CO2 e eliminado através da respiração. Isso significa que se eu tenho um paciente com uma falência renal, uma insuficiência renal, ele já tem uma predisposição à evolução para acidose metabólica. Por quê? Porque ele não vai conseguir absorver H2CO3. Ele não vai conseguir captar esse bicarbonato para a corrente sanguínea. Então, a função básica do meu rim é absorver esse íon bicarbonato para dentro dos meus túbulos renais serem deslocados para a minha corrente sanguínea. Beleza? Enquanto a outra parte, pegar esse H2CO3 e eliminar através da urina para o meio externo, tirar do meu organismo.
Show de bola? A gente ainda não falou, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre uma situação chamada acidose respiratória, acidose metabólica, alcalose respiratória, alcalose metabólica. Enquanto na acidose eu tenho que fazer esse processo de eliminação de H2CO3 e captação de H3CO2, no meu paciente com alcalose já acontece o contrário. O meu rim começa a reter os íons H+, o meu hidrogênio, e começa a eliminar o bicarbonato em maior quantidade. Então, vocês viram que, basicamente, o equilíbrio está ligado diretamente ao meu rim ou, já falei tudo isso, ao meu pulmão. No meu pulmão, o que vai acontecer? Aí é bem mais simples do que no rim, né? Enquanto no rim eu tenho eliminação de H2CO3, eu tenho reabsorção de bicarbonato nas minhas alças, nos meus túbulos renais para ser recaptado pelo organismo, no meu pulmão, basicamente, o controle se dá através do CO2 decomposto. Então, lá do meu H2CO3 eu tenho uma decomposição e aí eu tenho CO2 liberado na minha corrente sanguínea. Quando esse CO2 é liberado na minha corrente sanguínea, logicamente, através da hematose, eu tenho captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico nesse paciente. Então, um outro fator bem importante é a gente conseguir observar a função respiratória. Se eu tenho uma acidose respiratória, significa que eu estou com um aumento de concentração de CO2. Se eu estou aumentando a concentração do meu CO2, logicamente eu preciso induzir que esse paciente faça o quê? Uma eliminação respiratória maior de CO2. Então, o meu CO2, ele é primordial para estimular a minha função respiratória. O meu centro respiratório, o meu bulbo, ele consegue identificar os valores de CO2 na minha corrente sanguínea e, com isso, providenciar qual é o padrão respiratório que eu devo apresentar. Eu tenho que hiperventilar, eu tenho que hipoventilar, eu tenho que fazer uma taquipneia, eu tenho que fazer uma bradipneia para saber exatamente se eu tenho que reter CO2 ou se eu tenho que eliminar CO2. Por isso que a gente fala que o CO2 é o estimulante principal da minha função respiratória, tá? O meu bulbo, ele se orienta pela quantidade de CO2 no meu organismo. Eu falo que o meu drive respiratório, ele tem um estímulo hipercapínico. Quando o meu gás carbônico aumenta, o meu bulbo capta aquele aumento de gás carbônico e induz a minha respiração. Tranquilo? Outra influência direta é o meu O2, o meu oxigênio. Quando o meu organismo capta que eu tenho baixa quantidade de oxigênio na minha corrente sanguínea, a mesma coisa vai ocorrer. Eu começo a ter os drives respiratórios, exatamente para a minha concentração de PaO2 e PaCO2 se manterem constantes. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre a insuficiência respiratória, onde eu tenho a hipoxêmica, pouca quantidade de oxigênio, e eu tenho a hipercapínica, muita quantidade de CO2, tá? Então, os meus tampões plasmáticos basicamente vão se basear no meu sistema pulmonar. O meu sistema pulmonar é muito bom, porque o meu tampão por sistema pulmonar, ele tem uma resposta rápida. Por isso, muitas das vezes o paciente é intubado e é conectado ao ventilador mecânico, porque com o meu sistema respiratório, eu consigo fazer um equilíbrio do meu CO2 muito rápido no organismo. Cerca de minutos, eu já começo a ter uma resposta fisiológica do paciente. Diferente do meu sistema renal. O meu sistema renal, ele é mais gradual. A concentração de H2CO3 e a concentração de bicarbonato no meu organismo, ele é liberado de forma mais gradual e aumentado de forma mais gradual. Às vezes eu tenho dias para que isso aconteça fisiologicamente. Por isso que muitas das vezes a gente tem que induzir essa captação do bicarbonato em umas situações de acidose metabólica. Por quê? Porque se eu for esperar o meu organismo responder,
ele pode demorar dias, e dias significa que esse paciente não vai chegar a dias, ele vai morrer muito antes disso, tá? Por isso que a abordagem da minha parte metabólica, ela é mais grave, ela tem que ser mais cuidadosa, porque ela tem uma resposta mais lenta. Na minha parte respiratória, não. Quem já vivenciou um quadro de um paciente entrando com insuficiência respiratória sabe. Eu ligo ele no ventilador mecânico, ele chega saturando a 65%. Eu ligo ele no ventilador mecânico, coloco 100% de concentração de O2, regulo a minha função inspiração e expiração. 1 minuto depois, às vezes, o paciente já está com uma saturação de 90%, de 95%, às vezes até de 99%. E, logicamente, se eu estou conseguindo um aumento de concentração de oxigênio, logicamente eu também estou conseguindo uma liberação de CO2, uma diminuição desse quadro. Por isso que a resposta respiratória é muito mais rápida do que a metabólica, tá? E aí, a gente vai entrar na brincadeirinha da gasometria, né? Quando a gente fala de gasometria, a gente normalmente se concentra em 3 fatores: pH, PaCO2 e PaO2. Então, normalmente são esses aqui, ó: pH, PaCO2 e PaO2. Agregado a isso, a gente vê a saturação de oxigênio. Essa visão da gasometria atende para mim um aspecto respiratório. Então, se eu vou falar de respiração, eu estou aqui com a minha respiração: PaCO2, PaO2 e SaO2, saturação de oxigênio. Se eu tenho alguma alteração nesses 3 aspectos aí, logicamente agregado ao meu pH, eu sei que esse paciente tem uma alteração respiratória. Agora, se eu tenho alterações nos meus níveis de CO2, base excess, que é esse BEzinho ali, tá? E lactato, eu tenho uma alteração metabólica. Porque o HCO3, ele está diretamente ligado ao meu aspecto metabólico, enquanto o CO2 e o O2 estão ligados ao meu aspecto respiratório. Ângelo, o que é esse base excess? O base excess nada mais é do que o ganho ou a perda de bases. Então, se eu estou perdendo HCO3, o meu base excess, ele vai ficar o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Se eu estou perdendo base e a minha base é o HCO3, eu vou ter um base excess negativo. Se eu estou retendo bases, ou seja, se eu estou tendo um aumento de H2CO3, eu vou ter o meu BEzinho, o meu base excess positivo. Então, esse base excess, ele também serve de referência para a gente ver se esse paciente está com acidose ou com alcalose, tá? E o outro fator importante é o meu lactato. O meu lactato ele é importante por 2 motivos. O primeiro, o lactato, quanto maior, mais acidose lática esse paciente apresenta. E a acidose lática induz a um quadro grave de acidose metabólica. Então, o primeiro aspecto é esse. Segundo, quando um paciente tem aumento de concentração de lactato, significa que ele está começando a produzir energia pelo aspecto anaeróbico. E se o meu organismo está precisando recorrer à parte anaeróbica para obtenção de energia, significa que eu estou tendo um gasto energético maior do que a minha capacidade fisiológica naquele momento. Um exemplo clássico que acontece isso em pacientes com choque séptico. Então, o lactato, ele também é um importante fator de análise de gasometria, tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro, se tratando do aspecto de choque séptico. Quando a gente tem um aumento de lactato agregado a um aumento de leucócitos, significa que esse paciente tem uma sepse e que ele já passou da parte de processo inflamatório da sepse. Ele já está dentro do choque séptico. Ele já está muito mais próximo da morte do que ele estava no início do tratamento. Então, o meu lactato é um importante fator de observação, tanto para o aspecto da gasometria em si, quanto para o aspecto
dessa parte de respiração, de produção energética anaeróbica ligado ao meu distúrbio de choque séptico. Tá ok? Beleza? Então tá aqui os valores de referência, pH 7,35 a 7,45. O meu organismo é tão bom que ele dá cola pra gente, né? Tampou os setes, eu tenho o valor do CO2, 35 a 45. PaO2, 80 a 100. Saturação de 95 a 100. HCO3, de 22 a 26. A gente fala que o ponto ideal é que esse paciente apresente 24 no nível de HCO3. O base excess, as minhas bases, menos 2 a mais 2. E o lactato, menor do que 2. Na realidade, entre 2 e 10. Se eu tenho um valor menor do que 2, eu já tenho alterações importantes. Se eu tenho um valor maior do que 10, aí, meu querido, eu já tenho uma acidose lática e isso significa que está dando muito ruim para o paciente. A possibilidade de óbito desse paciente é muito alta, tá? Entrando no aspecto de análise, basicamente, quando a gente olha a gasometria, a gente olha pH, PaO2, PaCO2 e HCO3. São as avaliações primárias que a gente faz no paciente, gente. Ângelo, e o base excess e o lactato? Normalmente a gente olha de forma secundária. Vocês vão ver que eu vou daqui a pouco falar sobre um outro aspecto que é o anion, tá? O anion gap também é um aspecto bem importante para a gente observar, mas sempre de uma forma mais secundária. Primariamente eu tenho que observar pH, PaO2, PaCO2 e HCO3. Por quê? Porque são eles que vão me dar o aspecto se esse paciente tem um distúrbio respiratório ou se esse paciente tem um distúrbio metabólico, tá? Sempre lembrando que a primeira coisa que eu observo nesse paciente é o valor de pH. Eu preciso saber o pH desse cara. O pH que vai nortear a gente se esse cara tem uma acidose ou se esse cara tem uma alcalose. Deixa eu voltar o slide que eu esqueci de falar com vocês. Vamos lá. pH 7,35 a 7,45. Isso é o meu valor de neutralidade. Isso significa que se eu tenho um pH menor que 7,35, eu tenho uma acidose. Se eu tenho um pH maior que 7,45, eu tenho uma alcalose. Isso é bem importante a gente saber, porque a primeira coisa que eu vou olhar é o pH. Olhei o pH. O pH desse paciente está de 7,2. Eu já sei de cara que ele tem o quê? Uma acidose. De cara eu já sei que ele tem uma acidose. Depois que eu olhei o meu pH, eu vou olhar quem? Vou ter que caracterizar. A acidose é respiratória ou a acidose é metabólica, Ângelo? Eu vou ter que caracterizar. E aí é onde a gente entra com o CO2. O CO2, a gente viu que ele tem um potencial ácido. Por quê? Se eu tenho CO2 liberado na minha corrente sanguínea em grande quantidade, ele se une ao H2O e forma o ácido carbônico, que vai gerar acidose. Isso significa que o meu CO2 é um elemento potencialmente ácido. Isso significa que quanto maior o valor do meu PCO2, mais ácido é o meu sistema. Isso significa que quanto menor o valor do meu PaCO2, mais alcalino é o meu sistema. Então, se eu olho para um indivíduo que está apresentando um pH menor que 7,35, eu já olho e já sei que ele tem o quê? Uma acidose ou uma alcalose? Uma acidose. Se eu olho para o meu PCO2 e ele tem um valor maior que 45, eu já sei que ele tem o quê? Uma acidose. Se ele tem uma acidose no pH, se ele tem uma acidose no PCO2, esse paciente provavelmente tem uma acidose o quê? CO2 não está agregado ao meu aspecto respiratório? Então, posso falar que esse paciente tem uma acidose respiratória? É isso. É difícil? Falando, a gente acha fácil. No dia a dia, vocês vão ver que é mais fácil ainda. Mentira, a gente tem que treinar bastante para a gente conseguir entender essa dinâmica. Mas se você olha com um objetivo, fica muito mais fácil de você olhar.
O problema básico é quando eu olho sem um objetivo claro, que eu olho tudo, eu falo que eu olho, mas eu não analiso. E na área de saúde não adianta você olhar sem analisar. Você, profissional de nível superior, você tem a obrigação de olhar e analisar o que você está olhando. Se você não analisar, você perdeu o seu tempo naquele processo, tá? HCO3. Eu falei que o HCO3 ele tem um potencial alcalino. Isso significa o quê? Quanto mais HCO3 eu tenho no meu sistema, mais ácido ou mais alcalino é o meu sistema? Mais alcalino. Então, um HCO3 maior que 26, mais alcalino. Isso significa que um HCO3 menor que 22 mais... Opa! Mais ácido é o meu sistema. Se vocês conseguirem, estou falando de coração para vocês, gente, não estou falando de uma parte mais profunda, como um Base-Excess, um lactato, mas num aspecto básico, se vocês conseguirem associar essa mecânica que eu estou mostrando aqui para vocês, da quantidade de pH, CO2 e HCO3, seguindo essa regra que eu mostrei aqui no quadro, vocês vão ver que facilita enormemente a vida de vocês quando vocês pegam uma gasometria para olhar. Porque você já vai ter um referencial básico, se esse cara está com distúrbio respiratório, se esse cara está com distúrbio metabólico. É básico, é rápido de desenvolver isso, tá? E aí sim a gente vai entrar nos quadros. Acidose metabólica. Se eu estou falando de acidose metabólica, o meu distúrbio se dá no CO2 ou no HCO3? Quem é o meu aspecto metabólico? É o CO2 ou o HCO3? HCO3. Então, isso aqui é um distúrbio que envolve o meu HCO3. Então, se eu falo de acidose metabólica ou alcalose metabólica, se eu falo do aspecto metabólico, vocês já sabem que eu estou falando que o paciente está apresentando alteração no pH e alteração no HCO3. Se eu estou falando que esse cara tem uma acidose metabólica, significa que esse cara tem um distúrbio com muita quantidade ou pouca quantidade de HCO3? Pouca quantidade. Quanto menos HCO3, mais ácido é o meu meio. Então, basicamente, quanto menor for o meu pH, quanto menor for o meu HCO3, mais acidose metabólica esse paciente está apresentando naquele momento. Ok? Para tentar compensar essa acidose metabólica, o meu organismo imediatamente acessa a minha parte renal. E a minha parte renal vai fazer como função primordial diminuir a quantidade de H2CO3, ou seja, eliminar o ácido através da urina e reabsorver o bicarbonato através dos meus túbulos renais. Tá? Isso aqui é imediato. Só que muitas das vezes, só isso aqui não consegue resolver o problema. E aí o paciente começa a apresentar essa característica gasométrica. pH menor que 7,35 e HCO3 menor do que 22. Quando ele começa a apresentar essa situação, eu tenho caracterizado o quadro de acidose metabólica. Ângelo, quando se dá essa acidose metabólica? Eu tenho N motivos que pode gerar uma acidose metabólica. Um dos mais comuns no paciente é um distúrbio ligado diretamente ao meu paciente com diabetes tipo 1, que se chama cetoacidose diabética. É um dos distúrbios mais comuns. A cetoacidose diabética, normalmente o paciente evolui muito rápido para acidose metabólica. Muito rápido mesmo, tá? E são situações que você consegue observar sinais clássicos. Esse paciente começa a ficar sudoreico, esse paciente começa a ficar pálido, esse paciente começa a ter alterações de nível de consciência como consequência dessa queda de pH e de HCO3. E aí a gente tem aqui as principais causas, né? Tá ali, ó, lindo, cetoacidose diabética. O paciente com insuficiência renal, como eu falei para vocês, é um paciente que ele tem
uma predisposição à acidose metabólica, porque a reabsorção de HCO3 não é a nível renal, a eliminação de H2CO3 não é a nível renal, então se o meu rim não funciona, logicamente esse paciente tem esse comprometimento e normalmente esse paciente apresenta manifestações de acidose metabólica quando ele agudiza o quadro renal dele, tá? Acidose lática, lembra que eu falei do aspecto do lactato? Tá aí, ó, acidose lática. A acidose lática é um indicador primário de acidose metabólica. O paciente que apresenta aumento de lactato, você pode ter certeza que ele vai evoluir para uma acidose metabólica. Então, paciente com sepse, é muito importante a gente dosar esse lactato do paciente também. Às vezes eu vejo acontecendo de ser dosado só H2CO3 o HCO3 e não o lactato. E é um fator bem importante, porque quanto mais a acidose metabólica existe, mais acidose lática eu posso ter nesse paciente com choque séptico, tá? E a ingesta de substâncias tóxicas, né? Álcool, metanol, aldeídos, cloreto de amônia, isso aí pode gerar também acidose metabólica no paciente. Outra coisa que pode gerar acidose metabólica são as perdas de base, normalmente ligado a episódios de diarreia por períodos prolongados, tá? Vômitos por períodos prolongados. Quanto mais eu tenho quadro emético, mais eu elimino bases. Quanto mais eu elimino bases, mais ácido fica o meu sistema. E muitas vezes eu tenho que fazer reposição de bicarbonato para tentar normalizar essa situação. Então, às vezes o paciente dá entrada com quadro de desidratação por diarreia ou por vômito, a gente tem que sempre observar o HCO3 dele para ver se não tem também associado um quadro de acidose metabólica. E aí, foi o que eu falei para vocês, que eu ia abordar um teminha que não é muito comum de ser abordado, que é o anion gap. O que é o anion gap? O anion gap é um ânion de hiato, ou seja, é um ânion que fica solto no meu organismo. E esse ânion, ele está diretamente ligado à acidose metabólica. Então, quando eu doso o meu anion gap, eu consigo uma informação muito importante, que é qual é a causa provável da acidose metabólica. Esse anion gap é mole de você obter. Eu obtenho através da diferença dos íons e dos cátions. E aqui estão os meus principais íons e cátions que eu avalio. O meu sódio, o meu cloro e o meu bicarbonato. Tá vendo que a fórmula é bem básica, né? Lá na minha gasometria, eu tenho os meus eletrólitos. E é basicamente eu olhar o valor do sódio e diminuir pela soma do valor do cloro e do HCO3. Então eu vejo o valor de sódio, diminuo pela quantidade do somatório do cloro mais HCO3 e aí eu obtenho um valor. Esse valor normalmente fica entre 11 e 15 na realidade, mas a gente sabe que 15 é um fator, assim, um valor de referência ideal. Se eu tenho um valor maior do que 15, eu tenho o que a gente fala ser um anion gap normoclorêmico. Isso significa que se um paciente tem uma acidose metabólica e quando eu faço a dosagem desse anion gap dá mais do que 15, provavelmente as causas de acidose metabólica são essas: acidose lática, cetoacidose diabética, síndrome urêmica, ou seja, insuficiência renal, intoxicações exógenas ou rabdomiólise. O que é rabdomiólise? Liberação de mioglobina em grande quantidade na minha corrente sanguínea, tá? Nessa situação, não é muito mais fácil direcionar meu tratamento? Se eu tenho um anion gap menor do que 15, eu sei que provavelmente ou é devido a diarreia e vômito em excesso, distúrbios gastrointestinais, ou é devido a uma acidose tubular, ou seja, a minha parte de túbulos renais está com algum processo inflamatório, ou é por uma insuficiência renal
crônica. Na insuficiência renal aguda, normalmente eu tenho mais que 15, maior que 15. Na insuficiência renal crônica, eu tenho uma dose menor do que 15. Isso aqui é muito importante, gente. O anion gap, normalmente, ele é tão subvalorizado que ele fica pequenininho no canto. Eu tenho todas as doses lá lindas e aí eu tenho a dosagem de anion gap bem pequenininho no canto. Se eu não tenho, algumas gasometrias nem tem o anion gap. E aí eu tenho que lembrar de calcular o anion gap. E é bem importante a gente calcular, porque vai dar um direcionamento muito tranquilo para você saber qual é a causa primária desse paciente. Se eu vejo um anion gap maior do que 15 e o paciente está com uma hiperventilação, por exemplo, cara, eu sei que a probabilidade maior é cetoacidose diabética. Dosei a glicemia dele, dosei a glicemia, glicose acima de 300, fechou, cetoacidose diabética. Como que eu vou tratar esse paciente? Bicarbonato. Ele não está perdendo bicarbonato? Primeira coisa que eu tenho que pensar, pô, quanto que está o bicarbonato desse cara? Caramba, o bicarbonato dele está de 9. O normal é 22. Vamos repor bicarbonato. Eu tenho que fazer o quê? Hidratação. E eu tenho que fazer quem? O personagem principal se eu tenho glicose em excesso na minha corrente sanguínea, que é a insulina. Então, basicamente, o tratamento de um paciente com cetoacidose diabética, quando ele se encontra numa situação de acidose metabólica, é insulina, hidratação e o que está faltando. O que está faltando nele é o quê? Bicarbonato. Esse cara não morre se eu consigo ter esse desenvolvimento rápido. Se eu demoro, esse paciente morre e morre tranquilamente na sua mão sem você saber o que é. Por quê? Lembrem-se que cetoacidose diabética normalmente é ligada a diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 1, ela é muito mais comum em um público específico, que é criança, adolescente, que por tradição o pediatra não tem a dinâmica de pedir controle glicêmico a cada vez que a criança vai no consultório dele, gente. E aí muitas das vezes a gente descobre que essa criança está com uma diabetes tipo 1 por um fator só. Porque essa criança chega numa emergência ou chega num CTI com cetoacidose diabética. Então você perde um fator importante que é histórico patológico pregresso. Ela tem diabetes tipo 1? Não sei, nunca vi, não sei nem o que é isso. Então você tem que ver pelas manifestações se ela tem. E aí dosou de glicose, deu a mais do que 300 em jovem, em criança, batata. Criança está sudoreica, dor abdominal, alteração de nível de consciência, glicose acima de 300, imediatamente o médico ou enfermeiro coleta a gasometria arterial. Porque ele tem que ver se esse paciente já está num processo de acidose metabólica, que vai causar a parada cardiorrespiratória dessa criança. Acontece também em adultos, só que em adultos é mais fácil porque o paciente já sabe, né? Ou o familiar já sabe, não, ele tem diabetes. E aí você, opa, tem diabetes, vou ver a glicose, aí fica mais tranquilo. Mas em criança, em adolescente é mais difícil, porque normalmente eles descobrem naquele momento que ele é admitido com a cetoacidose, tá? No outro lado, eu tenho a alcalose metabólica. Se o meu paciente com acidose metabólica, eu tinha HCO3 em déficit, no meu paciente com alcalose metabólica, eu tenho esse HCO3 em excesso, ou seja, o valor maior do que 26, tá? E o pH maior do que 7,45. Então, esse é um indicador importante. Tem o pH maior do que 7,45, tem o HCO3 maior do que 26, alcalose metabólica. Normalmente, a alcalose metabólica, ela ocorre ou por uso excessivo de diurético, principalmente os tiazídicos e a furosemida, tá? Perda de ácido por vômito, o que vai gerar uma alcalose metabólica nesse paciente, ou hiperatividade adrenal, aí eu já estou falando de distúrbios endócrinos, e um distúrbio endócrino normal da gente encontrar alcalose metabólica é a minha síndrome de Cushing. O que é a síndrome de Cushing, Ângelo? Quando o meu paciente tem uma quantidade de corticoide fora do normal.
E aí, nessa situação, o paciente tem uma patologia chamada síndrome de Cushing. É um distúrbio voltado para a minha suprarrenal. Quando eu tenho uma patologia agregada à minha região suprarrenal, eu posso ter uma síndrome de Cushing. Ou aqueles pacientes que fazem uso crônico de corticoides, pacientes com doenças autoimunes, muitas das vezes eles acabam desenvolvendo também essa síndrome de Cushing, tá? Outro fator que a gente pode ter alcalose metabólica aí ligado à equipe de enfermagem é a dosagem de resíduo gástrico. Por quê? O paciente está com uma sonda nasentérica e eu tenho que fazer a dosagem de resíduo gástrico para saber se eu continuo ou não com a dieta acontecendo. E aí vem aquelas entidades, né, e fazem a retirada do resíduo gástrico, dosam o resíduo gástrico, fazem o que com o resíduo gástrico? Jogam no lixo, né? Não tem que devolver, né? Não é do paciente. Lembra, gente, resíduo gástrico é do paciente. Você ia gostar que roubassem sua comida? Nem o estômago gosta, tá? Então, quando eu tiro o meu resíduo gástrico e não reponho o meu resíduo gástrico, eu vou ter um quadro de alcalose metabólica. Por quê? Junto com o meu resíduo gástrico está vindo uma coisa bem básica chamado ácido gástrico. A minha região de estômago está cheia de ácido. Quando eu tiro esse ácido, eu torno o meio alcalino. Se eu não devolvo esse ácido, eu deixei o meio alcalino por um período bem longo. E aí, nessa situação, o paciente desenvolve uma alcalose metabólica. Beleza? Foi? Então, por isso que eu falei para vocês que normalmente, assim, os pacientes com alcalose metabólica, eles são mais tranquilos para a gente conseguir nortear o tratamento do que com a acidose metabólica. A alcalose metabólica, ela não tem uma consequência tão fatal quanto a acidose metabólica tem. Show? Beleza? Passando para o meu aspecto respiratório, eu falei que na minha parte respiratória, os meus dois importantes fatores a serem observados é pH e PaCO2. E que o meu PaCO2 tem um potencial ácido, ou seja, quanto mais eu tenho CO2 no meu sangue, mais ácido o meu organismo fica. Isso significa que uma acidose respiratória está agregado ao meu CO2 quando eu tenho uma alta concentração de CO2 na minha corrente sanguínea. Como consequência disso, eu vou ter um pH menor que 7,35 e um PCO2 maior do que 45. Lembra que eu falei na insuficiência respiratória sobre um importante fator? A insuficiência respiratória hipercapínica, que significa que o paciente tem uma concentração de CO2 maior que 50. Então, eu posso falar que todo paciente com insuficiência respiratória aguda tem uma acidose respiratória como consequência? Sim. Quando eu recebo um paciente com insuficiência respiratória aguda, eu coleto a gasometria dele, eu consigo fechar o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda e eu consigo começar o tratamento da acidose respiratória. Como que eu vou tratar a acidose respiratória? Bem, a acidose metabólica mole, né? Pegou, botou bicarbonato, jogou para dentro do paciente, está devolvendo bicarbonato para ele. E a acidose respiratória? Tubo orotraqueal. Esse paciente vai ter que ser entubado para conseguir regular a saída desse meu CO2 na quantidade correta. Muitas das vezes a gente faz uma situação que a gente chama de hiperventilação assistida. O que é isso? A gente aumenta a relação in-ex, né? O tempo de inspiração e o tempo de expiração, para que ele inspire maior quantidade de oxigênio e expire maior quantidade de CO2. Com isso, a eliminação do CO2 vai ocorrendo e eu consigo equilibrar de novo esse fator de acidose respiratória no paciente. A acidose respiratória, então, logicamente, vai estar ligada à minha parte respiratória. E aí a gente tem aqui as principais causas: bronquite crônica, enfisema pulmonar, pneumonia, edema agudo, asma, depressão respiratória. Essa depressão respiratória pode ser induzida por medicação, tá? Alguns pacientes evoluem para acidose respiratória porque fazem altas doses de sedativo e aí acabam evoluindo para acidose respiratória. Exemplo disso, morfina.
morfina em grande quantidade causa depressão respiratória e pode induzir um quadro de acidose respiratória no paciente. Por isso que a gente sempre tem que estar observando o padrão respiratório do paciente em uso de morfina. Fentanil também induz depressão respiratória. Então, essas medicações que induzem depressão respiratória, a gente tem que estar muito atento ao padrão respiratório desse paciente. Se esse paciente começou a fazer hipoventilação ou bradipneia, eu tenho que passar essa notificação para o profissional médico que ele vai ter que intervir nessa situação. Ou usando um antídoto ou fazendo o uso do tubo orotraqueal até que eu tenha a normalização do quadro respiratório dele. No outro extremo, eu tenho a alcalose respiratória. A alcalose respiratória normalmente é induzida por quadros de hiperventilação. E a hiperventilação normalmente é desenvolvido por ansiedade. Então, pacientes excessivamente ansiosos, eles começam a hiperventilar. E essa hiperventilação vai gerar essa consequência. O pH aumenta, maior que 7,45, e como eu estou hiperventilando, ou seja, aumentando a frequência e a profundidade da minha respiração, eu começo a eliminar excesso de CO2. E aí, nessa situação, o paciente evolui para uma alcalose respiratória. Posso ter também essa alcalose respiratória ligada a um outro fator, que é o ventilador mecânico. Se eu não regulo o meu ventilador mecânico, esse paciente pode ter uma alcalose respiratória. Porque lembra a minha hiperventilação assistida que eu acabei de falar, para sair da acidose respiratória? Eu tenho que observar, né? Eu fiz a hiperventilação assistida? Fiz. 1 hora depois, o que é que o médico vai ter que fazer? Novamente dosar gasometria. Está no valor de normalidade. Ótimo, gente, vamos tirar dessa hiperventilação. Não dosou, ele vai sair da acidose. E ele vai entrar numa alcalose respiratória, tá? E eu tenho também o meu aspecto fisiológico, né? A dor, a febre, eles acabam induzindo também um quadro de alcalose respiratória. Porque como consequência da dor, consequência da febre, normalmente a gente tem um aumento de frequência e profundidade respiratória. Show de bola? Bem, eu falei dos mais tranquilos, né? Aquilo ali é mole. Olhou na minha gasometria, tem o pH menor que 7,35, tem o HCO3 menor do que 22, batata, é acidose metabólica, não tem erro. Tem um pH menor que 7,35 e tem um CO2 maior que 45, Ângelo, batata. Acidose respiratória. Só que eu tenho os meus distúrbios mistos e as minhas fases compensatórias. E é aí que é o mais complicado a gente entender. Os distúrbios mistos, eu posso ter uma acidose mista ou uma alcalose mista. Isso significa que ao mesmo tempo no paciente eu estou tendo um distúrbio respiratório e um distúrbio metabólico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com cetoacidose diabética que evolui para um quadro de padrão respiratório diminuído, eu vou ter uma acidose metabólica e uma acidose respiratória ao mesmo tempo. Se eu tenho uma acidose metabólica e respiratória ao mesmo tempo, eu falo que esse paciente está apresentando uma acidose mista, mole de observar na gasometria. Olhei o pH menor que 7,35. Olhei PaCO2 maior que 45. Olhei HCO3 menor do que 22. Os 3 estão ácidos, não estão? Se os 3 estão ácidos, eu tenho uma acidose mista. A mesma coisa ocorre do lado oposto. Alcalose mista. O paciente pode ter uma cetoacidose diabética. Eu começo a repor bicarbonato dele, só que o médico pede para fazer uma dose acima do que deveria ser feito. Além disso, esse paciente com cetoacidose diabética, normalmente ele dispara uma respiração chamada de respiração padrão Kussmaul. O que é o padrão Kussmaul? É uma hiperventilação. E aí eu estou aumentando excessivamente o bicarbonato e eliminando excessivamente o CO2. Se eu estou aumentando excessivamente o bicarbonato, alcalose metabólica. Se eu estou diminuindo excessivamente o CO2, alcalose respiratória. Alcalose metabólica mais alcalose respiratória, alcalose mista para o paciente.
Beleza? Então, para a gente ver se é uma situação mista, basicamente eu tenho que olhar se os 3 estão ácidos ou se os 3 estão alcalinos. Tá? Se estão os 3 ácidos, acidose mista. Se estão os 3 alcalinos, alcalose mista. E aí a gente chega na parte mais complexa, que são os meus momentos de compensação. Vamos lá. Quando eu falo que um paciente está com uma acidose ou uma alcalose descompensada, isso significa o quê? Que o meu pH está normal, ou seja, ou ele está com uma acidose, ou seja, o pH está abaixo de 7,35 ou está acima de 7,45. Próximo passo, eu observo o CO2 e eu observo o HCO3. Se o CO2 estiver elevado e o HCO3 estiver normal, o que esse paciente tem? pH baixo, PaCO2 elevado e HCO3 normal. pH baixo, o que ele tem? Acidose ou alcalose? Acidose. Se ele tem um PaCO2 alto, eu estou falando do aspecto respiratório ou metabólico? Respiratório, CO2 respiratório. CO2 alto, ou seja, maior que 45, eu tenho uma acidose ou uma alcalose? Então, posso falar que esse paciente está com o quê? Com uma acidose respiratória. Porque o HCO3 dele está normal. E aí eu falo que esse paciente está com uma acidose respiratória descompensada. Por quê? Eu não estou tendo resposta fisiológica para tentar resolver essa situação. Tá? Com o passar do tempo, o meu organismo ele é super inteligente, ele não quer morrer. E aí ele começa a tentar disparar mecanismos para conseguir compensar aquela situação. É quando a gente entra na fase compensatória. E aí eu posso ter um paciente com uma compensação parcial ou um paciente com uma compensação total, que são os 2 próximos exemplos. Parcialmente compensado, eu olho lá para o pH do paciente. Vou botar aqui um exemplo aqui em cima. O paciente tem um pH de 7,2. Esse paciente tem um CO2 de 20. Esse paciente tem um HCO3 de 16. O que eu consigo olhar de cara para esse paciente? Primeiro ponto, pH. pH dele está o quê? Ácido ou alcalino? Todo mundo concorda que está ácido? Ácido. Segundo passo, eu olho para o meu CO2. O CO2 dele está ácido ou alcalino? CO2 menor do que 35, eu tenho acidose ou alcalose? CO2, quanto menor o CO2, mais alcalino. Eu tenho uma alcalose. HCO3, 16, acidose ou alcalose? Quanto menor a quantidade de HCO3, mais ácido. Isso aqui que está ocorrendo no paciente. O que eu faço com esse paciente, gente? Eu preciso descobrir o que ele tem. O que ele tem? Eu falei para primeiro a gente olhar quem? pH? pH. Ele tem uma acidose ou uma alcalose? Uma acidose. Quem está concordando com o pH? É o CO2 ou o HCO3? Quem também está ácido? HCO3? Todo mundo concorda? HCO3. Se ele aqui está ácido e ele aqui está ácido, o que esse paciente tem primário? Uma acidose metabólica. Só que eu estou observando o que aí? Olha o CO2 dele. O CO2 dele está o quê? Alcalino. Por que ele está com esse CO2 alcalino, Ângelo? Eu dei exemplo agora para vocês. Isso aqui é um quadro clássico de cetoacidose diabética. O paciente começa a desenvolver uma acidose metabólica e aí o meu organismo, para não morrer, ele tenta fazer o quê? Bem, eu vou fazer ventilação, eu vou aumentar o padrão respiratório. E ele começa a fazer a respiração padrão Kussmaul. Quando ele começa a fazer a respiração padrão Kussmaul, o CO2 dele aumenta ou diminui? Diminui. Tá aí para vocês. Diminuiu, foi para 20.
Por que foi para 20? Porque ele está tentando compensar a acidose metabólica que ele está evidenciando naquele momento. Ele conseguiu já compensar? Como que eu sei que ele não conseguiu compensar? Porque o pH dele ainda está alterado. Então eu falo que esse paciente tem uma acidose metabólica parcialmente compensada. Beleza? Alguns livros, algumas literaturas, vocês vão ver que tem escrito assim: acidose metabólica compensando por uma alcalose respiratória. É a mesma coisa, parcialmente compensado ou compensando dá no mesmo, tá? Isso significa que esse paciente, o organismo dele, não sou eu por fora aqui fazendo medicação. O organismo dele não quer morrer e o organismo dele está desenvolvendo isso como possibilidade de se manter vivo. Algumas vezes isso dá certo, algumas vezes o organismo consegue se normalizar por conta própria, não é muito comum, mas algumas vezes consegue. Quando isso ocorre, eu vou para minha completamente compensada. Opa, deixa eu mudar a cor. Eu vou para minha completamente compensada. Por que eu sei que está completamente compensada? Mole. Eu olhei o meu pH e o meu pH agora está de 7,35. pH de 7,35, ele está normal? Normalíssimo. Só que aí eu olhei depois o meu CO2 e o meu CO2 está de 18. Olhei o meu HCO3 e o meu HCO3 está de 16. Nessa situação eu estou vendo o quê? Eu tenho um pH normal agora? Tenho. Mas quem ainda não está normal? O CO2 nem o HCO3. Ângelo, e como que eu vou saber se esse cara tinha uma acidose prévia ou uma alcalose prévia? Mole. 7,35 está mais próximo da acidose ou da alcalose? Acidose, todo mundo concorda? Acidose. Se ele está mais próximo da acidose, significa que antes ele estava acima de 7,45 ou abaixo de 7,35? Abaixo de 7,35. Aí eu vou para o próximo passo. CO2, 18, está alcalino ou ácido? Alcalino. HCO3, 16, está alcalino ou ácido? Ácido. Então, quem era o fator que estava gerando para esse pH ser ácido antes dele se normalizar? O CO2 ou o HCO3? HCO3. Aí, nessa situação, vou falar o quê? O paciente tem uma acidose metabólica compensada ou completamente compensada. Beleza? Difícil? Pra caraca. A gente mostrando aqui parece uma facilidade enorme. No dia a dia a gente vê que é bem difícil a gente conseguir fazer essa análise na nossa gasometria. Mas se a gente conseguir sempre olhar essa dinâmica que eu estou passando para vocês aqui, vocês vão ver que facilita muito a análise da gasometria. Porque isso aqui é o espelho do que a gente vê no paciente. O paciente ele entra descompensado, a gente começa a intervir, ele começa a compensar, ou seja, ele fica parcialmente compensado e depois a gente consegue encontrar uma estabilidade. Com o passar do tempo, esse CO2 e esse HCO3 que estão alterados, eles também vão se normalizar. Obrigado, meu Deus, salvei a vida do meu paciente. Entenderam? Basicamente é assim que a gente trabalha com a gasometria. Logicamente, eu falei para vocês, a gente sempre tem que olhar também o base excess, a acidose lática, se o paciente tem anions gap, tudo isso a gente tem que olhar, parte a parte. Mas, primariamente, se eu consigo entender essa dinâmica que está na tela agora para vocês, eu já tenho um grande passo para conseguir entender uma gasometria arterial. E aquele primeiro quadro que eu mostrei para vocês de referências lá com as setinhas, se você conseguir destrinchar aquilo ali, você vai olhar a gasometria amanhã no seu hospital com outros olhos. Fica tranquilo, tá?
Porque é difícil no início, mas você tendo esse macetinho, esse gabaritinho ali, fica bem mais fácil para você analisar o que está ocorrendo com o paciente. E a gasometria é de grande valia para o meu paciente. Se o meu paciente tem um distúrbio gasométrico que eu não consigo identificar, eu vou perder aquele paciente. Ah, não, mas o médico também não viu. Beleza. Então quem perdeu o paciente? Foi você e o médico. Mudou o que na sua vida? Nada. Mudou o que na vida do paciente? Tudo, porque ele agora está morto. Então, assim, eu sempre falo que a gente trabalha sempre com uma equipe multidisciplinar. Não é a hora da gente excluir o médico e o enfermeiro, o médico é uma coisa, o enfermeiro é outra, o fisioterapeuta é outra, nada. Os hospitais de referência, hospitais ditos acreditados, os hospitais de maior potencial, eles têm uma coisinha muito legal, que eu adoro, chamado round. E o que é o round? É aquele momento onde todos sentarão na mesinha e debaterão o paciente. E cada um vai falar do seu aspecto. O que o médico está achando, o que o enfermeiro está achando, o que o fisioterapeuta está achando. E daquela junção ali, a gente tira o que vai salvar a vida do paciente. Então, nunca esqueçam que a nossa equipe não é equipe de enfermagem, não é equipe médica, não é equipe de fisioterapia. É uma equipe multidisciplinar. Os hospitais de primeiro mundo sempre trabalham com esse aspecto de equipe multidisciplinar. E você ter um enfermeiro, um médico e um fisioterapeuta que tenham um domínio de gasometria, meu querido, a sua unidade é uma unidade espetacular, a sua unidade é uma unidade de referência, porque dificilmente você vai perder um paciente bobo porque você não sabe olhar uma gasometria. E às vezes um ajuda o outro, às vezes o enfermeiro não sabe uma gasometria e o médico ajuda. Às vezes o médico não sabe gasometria, o enfermeiro ajuda. Ninguém sabe tudo e ninguém deixa de saber tudo, gente. Às vezes um sabe mais do que o outro e um vai auxiliando o outro e os dois fazem um objetivo final, que é o quê? Salvar a vida do paciente. O objetivo final sempre é salvar a vida do paciente, independente de quem seja o personagem principal, sempre a vida do paciente fica em primeira instância. Beleza? Então, assim, muito obrigado pela companhia, pela paciência de vocês, tá?